Olá, vozes das cabeças de todo o Brasil, quiçá do mundo. Esse é o podcast Fonte, as vozes da minha cabeça. E eu sou a host, Leilane da Cruz. Eu sou o William Vieira. Eu sou Daniela Stocker. E eu sou a Erika Stocker. No episódio de hoje, então, a gente vai usar como base 2 documentários que tem na Netflix, que é o Hot Girls Wanted, que significa garotas gostosas, procura-se garotas gostosas, e o Depois que o Pornô Acaba 3. Já digo aqui que vamos falar sobre assuntos que possam ser um pouco incômodos para menores de 18 anos, então, caso você é menor de 18 anos, por favor, pare agora ou peça permissão para os seus pais. Então, o primeiro documentário, que é o Hot Girls Wanted, foi lançado em 2015 e ele retrata sobre as vidas que as atrizes pornôs amadoras têm entrando na indústria, né? E trata um pouquinho, trata mais ou menos 1 ano da vida delas. E o Depois que o Pornô Acaba 3, que tem o 1 e o 2, mas eles não têm na Netflix, é basicamente relatos de atores e atrizes pornôs aposentados e alguns ainda na ativa, falando sobre como foi a sua vida e como o pornô influenciou na sua vida e na sua pós-pornô, na sua aposentadoria, né? Então, pra gente começar um pouquinho falando sobre o que levou as meninas a entrarem na indústria, né? Eu vou passar a palavra pra Erika, que eu sei que ela quer tratar um pouquinho sobre isso. Então, né, o começo de tudo, assim, na história de todas essas meninas são muito parecidos, assim. Então, os anúncios para ser uma atriz pornô, eles ficavam no Craigslist, que é muito famoso nos Estados Unidos, que é onde tu acha tudo. Até o episódio anterior, também o Craigslist estava ali no meio. Mas os anúncios, eles não eram claros. Eles só diziam que estava procurando mulheres bonitas e basicamente isso. Então as meninas, elas não sabiam onde que elas estavam se metendo, o que elas iam fazer exatamente. Era só tipo, tu quer sair da tua cidade, é isso, eu tenho a saída pra isso, assim. Era basicamente anúncios que chamassem atenção, como tipo assim, eu quero modelos para tirar foto, ou tipo, um voo grátis, e na verdade quando elas chegavam lá não era nada do que elas estavam esperando. E muitas meninas, como a Erika falou, vinham do interior, né, ou meninas bem jovens, acho que entre 18 e 20 anos, então muitas delas, elas estavam buscando essa independência financeira, né, a oportunidade de sair de casa, principalmente as que eram do interior, de iniciar, né, a vida adulta, tendo como se bancar, enfim. A gente pode ver muito como se fosse tipo um início de um sonho, né? Porque elas queriam a emancipação dos pais, terem o seu próprio dinheiro, sair da casa dos pais, né? Ter essa tão sonhada independência que a gente quer quando tem 18 anos. E deu tudo errado. Que na verdade elas tinham que gastar dinheiro com a manutenção da carreira, com o aluguel da casa, também ser degradada ao máximo nas cenas e aceitar qualquer coisa pelo dinheiro, né? Porque muitas vezes elas não tinham como voltar atrás, tipo, eu não quero mais fazer. Então elas tinham que aceitar qualquer coisa. E um dos pontos já que a gente traz para problematização é que as pessoas pensam, né, não, mas elas estão ganhando dinheiro, né, para fazer esses vídeos, né, que na verdade o documentário do Hot Girls Wanted, ele foca no nicho do pornô amador. Então, não são mais atrizes pornôs como era antigamente, que se tinha filme, se tinha grandes produções, né? E se o público, ele busca cada vez uma coisa mais real. Então, se recruta meninas, né, jovens, que estão começando, né, a vida adulta. Muitas vezes, né, nenhuma delas ali, pelo menos do documentário, nunca tinham filmado, né, pornô, e se aproveita, né, dessa oportunidade e se pensa, não, elas, né, estão ganhando dinheiro, ganham bem, acho que elas até comentam que é uns R$800 por cena, ou enfim, né, por semana, uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo elas precisam pagar tudo, né, então
até o cara que gerencia elas, né, que ele se coloca como um agente de talentos, que na verdade ele é um cuzão, ele mora numa casa, então, com várias dessas meninas, e elas pagam aluguel, elas têm que pagar 10%, né, do que elas ganham pra esse cara, e elas arcam com tudo, né, com os figurinos, né, tipo, comprar roupa pra elas, os problemas de saúde, que a gente vai falar um pouco também mais à frente, então, tipo, é tudo bancado por elas, né, maquiagem, os voos, comida, enfim. Então, claro, né, tem gastos, né, que qualquer pessoa tem, como, por exemplo, comida e aluguel, mas se vende uma coisa como perfeita e fácil, né, um dinheiro que vem, na verdade, o dinheiro não é nem, eu não diria nem fácil, assim, é rápido, né, porque elas são pagas por cenas, então toda semana, se elas filmam, elas têm, né, um dinheiro ali que tá entrando, mas não considero fácil por todas as questões que a gente vai abordar aqui. Então, já que a gente entrou em todo esse aspecto do gasto, né, que elas têm para ter essa carreira, a durabilidade de uma carreira na indústria, ela tem um certo tempo de validade, né? Porque as meninas amadoras duram, com sorte, no máximo 1 ano. Então elas entram e um ator disse isso, na verdade, que com o mínimo que elas conseguem são 3 meses, né? Porque a quantidade de pornô que elas conseguem fazer até se tornarem sobressalentes, né? Tipo, e no máximo 1 ano. E isso, o ator disse, que o ator que falou isso, ele estava 5 anos na indústria. O que significa que, o que a gente pode analisar é que as mulheres são objetos com vida útil curta, como se elas fossem simplesmente descartáveis. É usado o máximo que pode se usar, depois ele não é, nós não somos mais um objeto novo, um objeto interessante, então se descarta e se troca por alguma coisa mais nova e mais interessante. Esse ator que a Lei comentou, ele fala que ele tá há 5 anos na indústria pornográfica, né? Enquanto o agente das meninas, o Riley, esse que aparece, né, várias vezes, que é na casa dele, que elas moram, enfim, até não mostra quanto tempo ele faz isso. Mas ele diz que se a menina não quiser fazer, amanhã tem outra completando 18 anos, sempre vai ter alguém interessada, né, nesse ramo. Então, meio que dizendo assim, ele, né, não vai ficar sem as meninas dele, né. E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é que antigamente o acesso à pornografia ele era exclusivamente pago, né? Quando não se tinha internet. Então era a forma com que as pessoas tinham acesso era das fitas VHS, revistas, né? Principalmente a Playboy ficou muito famosa, né? E filmes, então era tudo pago. E claro que com o avanço da tecnologia e o surgimento da internet, a indústria da pornografia ela teve que se adaptar, né? Só que isso deu, né, brecha para o acesso também ser mais liberado, digamos assim, né? Até quando tinha sites assim de deve ter ainda, né, mas assim, tipo, específicos, por exemplo, no Brasil que tem as brasileirinhas, né, tem lá, você tem 18 anos, você, né, quer continuar nesse site, daí tem um sim ou um não. Então não tem nenhum filtro, né, enquanto, por exemplo, se você fosse comprar alguma coisa, né, não, era mais difícil, né, não que os jovens não comprassem e não conseguissem, né, alugar, por exemplo, uma fita, mas era uma coisa que era limitada, né, e isso acaba sendo bastante prejudicial. O documentário do Depois que o Pornô Acaba, ele mostra muito atrizes que trabalharam nos anos 80 e 90. E elas falam, assim, que elas não faziam nada que elas não queriam, né, então elas colocam, elas eram convidadas, né, para fazer algum filme, alguma cena, enfim,
E se não fosse do interesse delas, beleza, elas, né, não queriam continuar e não queriam fazer aquilo, elas não faziam. E nem por isso elas perdiam emprego, e nem por isso elas perdiam de fazer, sei lá, outro filme, né? Não sei como é que funcionava essa questão, né, de contrato, imagino que existia. Que hoje em dia, como é mostrado ali no documentário do pornô amador, não existe isso, né? Então, tipo, é tal cena, você é isso e aquilo, e aí é aquilo, as meninas, né, são, é isso que tem pra fazer, né? Então, tu vai decidir se tu quer ou não, mas muitas vezes é a questão de precisar do dinheiro, é a questão do dinheiro, né, fácil, vir rápido. Então, meio que comparando os dois, assim, mostra que antigamente as mulheres, elas escolhiam o que elas queriam fazer e elas conseguiam ter uma carreira nisso, né? Por mais que elas escolhessem um nicho, por exemplo. E hoje, no pornô amador, as meninas, elas só conseguem continuar nessa carreira se elas escolherem um nicho futuramente. Então tem essa dificuldade também. É isso que a Dani falou, né? Que eles tocam no assunto de que você tem que escolher um nicho para conseguir continuar daí quando você se torna obsoleta, né? A gente ficou curioso com essa questão de nichos e tal. A gente sabe que existem muitos e a gente aproveitou, a gente viu, né, na verdade, no documentário que eles seguem o hype, né, o que tá na moda, enfim. E aí elas acabam se colocando ali para fazer o que precisa, o que tá na moda para conseguir trabalho. E aí a gente foi atrás da lista mais recente que a gente conseguiu do que era mais pesquisado na internet. E hoje um dos sites mais famosos é o Pornhub, e em 2019 eles liberaram uma lista com os 10 termos mais procurados. E aí a gente imagina que elas acabem fazendo esse tipo de coisa. E o top 10 é o seguinte: em primeiro lugar, amador, né, isso dentro do Pornhub. Em segundo lugar, alienígena. Em terceiro lugar, POV, que é ponto de vista. Em quarto lugar, Belle Delfine, que é uma modelo que ficou conhecida por vender água do próprio banho. Genial. Cosplay. Maduro. Bissexual. Apex Legends, que é um jogo eletrônico. ASMR, que é vídeo com voz sussurrantes e ruídos sutis. E Fandom, que é, na teoria, que é uma coisa que a gente nem acredita que exista, é um vídeo que prioriza a mulher, né? E aí a gente ficou até um pouco surpreso e boquiaberto com esses resultados, né? Principalmente com a questão do alienígena, que a Leilane pode me ajudar nessa parte, que a gente ficou chocado com o que seria esse alienígena, como seria essa questão, e a gente foi atrás e foi um pouco bizarro, né, Leilane? Ficamos deveras chocados com o fato de que os vídeos... O que a gente pensou, né? Não, deve ser aquelas coisas de fetiche, né? Sei lá. Expectativa, né? Um cara pintado de verde com, tipo, 2 pênis, ou uma mulher pintada de verde com uma terceira teta, né? Mas, infelizmente, o primeiro vídeo que a gente achou era uma mulher transando com um cachorro alienígena. Não, Leilane, peraí. Fala direito. O primeiro vídeo que a gente achou era Érica transando com um cachorro alienígena. A gente nem sabia que a nossa companheira de podcast estava Eu fiz lá a animação, entendeu? Eu trabalho com isso. E aí, assim, tinha outros. Tinha o segundo vídeo, eram vários tipos de alienígena numa grande orgia. Então, é curioso, né, de pensar o que a mente humana já não chegou, entendeu? Qual é o limite? Qual é o limite? Qual é o limite pra fantasia, né? Não existe limite, aparentemente. Não, e o interessante que eu achei válido comentar agora é que essa Belle Delfine, ela fez uma gambiarra de que se o pessoal curtisse tantas coisas dela, ela criaria uma conta, né, nesses sites pornô e faria vídeos. E os títulos dela é tipo, ela acariciando 2 pintos. E aí a foto do vídeo é super sugestiva, é ela seminua, né, não mostrando nada, mas seminua. E aí quando tu abre o vídeo, é ela com 2 galinhas. É ela acariciando 2 galinhas. E aí quando tem um outro vídeo que ela diz, tipo, sendo duplamente penetrada. E aí a foto do vídeo também é sugestiva. E quando tu vê, são 2 cotonetes no nariz dela. Então a menina, ela foi muito genial. Ela é muito marqueteira.
ela sabe muito bem aproveitar, né? Primeiro ela vendeu a Marqueteira água do demais. banho dela, e aí depois ela fez clickbait e conseguiu ganhar dinheiro. Então, seguindo, para abordar um pouquinho melhor o outro documentário, que é o Depois que o Pornô Acaba, né? Eu vou passar a palavra para Dani, porque eu sei que ela quer falar um pouquinho sobre a diferença das épocas de pornô. Então, as histórias que esse documentário traz, né, são atrizes que atuaram entre os anos 80 e 90, pelo que, né, dá para identificar. E além delas escolherem o que elas queriam fazer, né, que elas falam que elas tinham essa liberdade de negar trabalhos e mesmo assim continuar com a carreira, tem uma coisa muito interessante que é sobre os corpos reais daquela época, né? Porque, claro, existia, né, um padrão de beleza, a gente também não pode fechar os olhos para isso, mas como o corpo das mulheres, ele era mais natural, né? Então, os peitos eram naturais, as mulheres não depilavam, e, tipo, isso era o padrão, né? E o quanto isso é diferente hoje em dia, né? Até essa questão dos pelos, né, das mulheres serem depiladas e precisarem depilar para, enfim, filmes, vídeos pornôs, remete muito à ideia de novinhas, né? Porque o próprio documentário do Hot Girls Wanted, ele fala, né, que ele chama até as meninas de, eu não vou lembrar agora o nome, mas é uma coisa relacionada a adolescentes, assim, tipo, elas são jovens, né? Elas têm entre 18 e 20 anos, mas elas não são adolescentes, mas elas aparentam. Então eles fazem, né, de tudo pra relatar, tipo, histórias como se elas fossem mais jovens do que elas são, né? Menores de idade. E essa questão até, né, da depilação, ela remete a isso, assim, né? Tipo, quem que não tem pelo? Né? São crianças, são mulheres mais jovens, né, que não entraram na puberdade. Enfim, tem toda uma problemática a se discutir nesse quesito. E isso é uma das diferenças, né, do pornô antigo, digamos assim, e, e os padrões novos, né? E junto nesses anos 80 e 90, apareceram algumas mulheres falando que elas não tinham problema nenhum com fazer pornô naquela época. E elas até comentam que hoje em dia é muito diferente, como a Dani até comentou antes, assim, que elas realmente, como elas escolhiam o que elas queriam fazer, elas podiam negar trabalhos, elas podiam negar coisas que fizessem elas se sentirem desconfortáveis e tal. Para elas aquilo era muito bom. Então, tipo, elas não têm um ressentimento, entre aspas, por ter feito pornô, assim. É mais tipo, foi bom, a minha carreira foi ótima, eu adorei, e é isso, sabe? Então tem muito disso também. Uma coisa que eu pensei sobre a diferença dos pornôs, né? É que depois que o pornô acaba, elas falam que trabalham, tipo, há 20 anos na indústria, né? Então, digamos, se elas começassem com 18, vamos supor, elas trabalhariam até os 38 na indústria. E no Hot Girls Wanted tem uma menina que ela tem, eu acho que 28, né? Se eu não me engano, ela tem menos que 30 anos e ela já era considerada MILF. O que é o MILF? Que é 24 ela tinha, 24 anos. 24? Sim. Pois é, ela era nova e ela já era considerada MILF. O que é o MILF? É Mom I'd Like to Fuck, que é tipo, mãe que eu gostaria de foder, né? Transar. Então, tipo, ela era nova, mas ela já era considerada velha para a indústria. Então, para ver como o padrão realmente é, eles querem mulheres novas, eles querem que pareçam jovens, e isso é só o que a nossa sociedade quer consumir, né? Ela quer consumir mulheres novas, mulheres que sejam intocáveis, né? Aquele grande mito da virgem. E então, a partir disso, a gente já vai entrar no próximo assunto, que é mulheres no pornô ou pornô nas mulheres. Porque, querendo ou não, nós mulheres somos as mais prejudicadas, né, pela indústria, já começando uma análise mais social também dos documentários, mas também, né, da nossa realidade. E eu queria passar a palavra para a Érica, para ela começar nesse tópico tão importante. Então, começando a falar sobre a parte mais de segurança das meninas em questão de saúde e até no geral, assim, porque, como a gente falou no início, elas viam no Craigslist um anúncio falando que pagava passagem e aí elas iam.
Então, tipo, elas já começavam a se colocar em perigo nesse momento. Mas tem uma parte no documentário que a mãe de uma delas pergunta pra ela: "Ah, mas você tá, né, se cuidando, usando preservativo e tudo mais?" Ela fala que eles não usam preservativo, mas que eles, né, dão um jeito, que ela não toma anticoncepcional também. E ela diz que eles fazem exames periodicamente. Então, tipo, é meio é nada preventivo, na realidade, né? Eles vão fazer os exames depois para ver se algo aconteceu, assim, o que é bem chocante, bem triste de pensar que muitas vezes elas colocam a saúde delas em risco por um trabalho que, né, não é as mil maravilhas, assim. Tem uma menina até que comenta sobre pílula do dia seguinte, né, que ela teve que tomar uma vez, e que, eles pagaram, né, pra ela tomar a pílula, tipo, deram $100 e era, sei lá, 40 ou 60, tipo, e ela Era ainda ficou se 40 e ela ficou com 60. e aí ela falou, tipo, se gabando ainda que ia ficar com troco, sabe. Então, uma coisa é bem surreal, assim, né, de pensar que é o teu corpo ali e que ele, tipo, ele não importa pra mais ninguém, sabe. E se tu não se importar também, fica mais complicado, né. É bem bizarro. É, uma outra coisa que me chamou muita atenção foi que teve uma menina que ela teve que ir para o hospital, né, no mesmo documentário, drenar um cisto na vagina, tem um nome, que ela teve um cisto na glândula que faz a lubrificação vaginal, né. E ela teve esse cisto por causa do atrito do sexo, né, de tanto que ela teve que repetir cenas e fazer cenas, ela criou esse cisto. E o cisto, ele é causado por causa do atrito, que é pela falta de lubrificação vaginal, seja pelo fato de o pornô não dar a menor bola para o orgasmo feminino ou para, tipo, no mínimo deixar a mulher excitada o suficiente, ou também pela falta de lubrificante, que tanto faz, né, mesmo que tu queira simular aquilo ali, tu não deve fazer o sexo sem que a vagina seja lubrificada, porque é que nem raspar qualquer coisa numa coisa atritante, né, tu não vai deslizar. E aí volta ao ponto de, tipo, o quanto o pornô é para as mulheres, né, o quanto se importa com as mulheres, se essas atrizes estão sendo bem tratadas, né, essas mulheres atrizes estão sendo bem tratadas, que reflexão a gente tem que isso quer passar para as mulheres que estão assistindo ou para os homens que estão assistindo também, né. Isso que a Leilani falou, depois que a gente viu os documentários, eu fui atrás de algumas informações, dados, e a verdade é que tem muita pesquisa nos últimos anos, é um mercado bilionário, então tem muita gente voltando o olho positivo e negativamente. E essa questão das mulheres no pornô, né? Eu achei uma pesquisa que é da Quantas, que foi pedido pelo canal de TV que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, que é o Sexy Hot, que ela diz que a conclusão que ela tirou da questão das mulheres no pornô é que as mulheres consomem não com a mesma frequência e intensidade que os homens, mas o estudo mostra que elas veem a pornografia como algo mais funcional para apimentar, aquecer, inspirar uma preliminar legal ou aprender coisas e até mesmo ativar o casal. Né? E aí também tem uma outra pesquisa que eles fazem perfil do consumidor, eles dividem em 5, a gente não vai entrar muito nisso, mas corrobora um pouco isso que ela fala, porque o perfil que as mulheres mais assistem é o pornô que é pornograficamente correto, né? Que, inclusive é o que tem menos participação dos homens, né? É o que os homens menos veem. Só que aí até conversando com as meninas, elas estavam comentando, né? Que esse exemplo que as mulheres veem, né? Mesmo nesse pornograficamente correto, às vezes não é o melhor, né? É que a gente, na verdade, assim, né, a gente conversou sobre os documentários e em algum momento a gente consumiu pornô, né, pelo menos eu falo por mim. E é bem isso, assim, que a pesquisa traz de, aprender coisas ou de, tipo, você não saber como, né, deve fazer ou deve se portar e acabar vendo um vídeo que, na verdade, não é aquilo que você precisa ser, tipo, é uma expectativa que tu não precisa carregar contigo, né. E isso é um perigo, enquanto a gente não tem uma educação sexual decente, né, ou a gente não tem acesso a isso também, eh isso acaba vai se tornar um problema, porque ou você vai ser uma mulher que, né, é oprimida, não conhece o seu corpo, não sabe que tipos de prazeres você gosta, de estímulos, enfim.
e homens que acham que podem fazer tudo e que acham que tudo, tipo, dá prazer pra mulher, né? Os que pensam, né? Porque tem uns que só pensam no prazer deles. É por isso que a gente tem tanta objetificação da mulher, né? Porque é assim que os vídeos pornôs tratam as mulheres. A gente vai entrar um pouquinho mais à frente nisso da problemática, mas é muito bizarro ver os pornôs, principalmente de hoje. A Dani comentou mais atrás, ali nos primeiros tópicos, sobre a questão da diferença dos pornôs antigos, né? Que elas falavam que não faziam, que não queriam e tal. E aqui nessa parte a gente vê que isso influencia muito o comportamento que a gente tem hoje no sexo, né? Sim, porque, por exemplo, quer aprender alguma coisa nova, né? Mas se tu for uma mulher que já tenha tido uma relação sexual, já tenha, né, certo vasto conhecimento do mundo sexual, não tem problema. Tipo assim, eu quero aprender uma coisa nova, tudo bem. Mas, digamos, um menino, né? Ou até mesmo uma menina de 17, 18 anos, que ainda nem começou a sua vida sexual, olhar um pornô para aprender, tá errado. Porque ou ele ou ela vai tirar como base algo que não acontece na vida real. Um orgasmo falso, algo muito simples, sem o carinho, sem o toque um do outro. Então, que nem a Dani falou, a educação sexual é muito importante. Todos nós já consumimos pornô alguma vez na vida, só que aí vem o senso crítico que a gente percebe que aquilo mais faz mal pra gente, né, do que bem. Por exemplo, a questão da influência, né? No documentário, tem uma das meninas vai gravar uma cena. E ela chega lá e eles contam que a cena é de um amigo dos pais, né, da filha, que ela vai interpretar, que vai tirar a virgindade da menina antes dela ir pra faculdade, né. Só que aí, enquanto o produtor tá falando pra ele sobre a cena, né, ele diz pro ator, né: não, você vai começar a tocar ela e você não vai receber um sim, ela não vai dizer de verdade que ela consente, mas ela vai te dar sinais que ela quer, mas em nenhum momento ela vai dizer sim. O que que isso já tá, tipo, digamos, estimulando? Que tu não precisa ouvir um sim de uma menina pra tu transar com ela, entendeu? Se tu interpretar que um olhar dela quer dizer que ela topou, tu vai fazer, o que é errado, porque precisa do consentimento, a gente precisa que os 2 que estão fazendo o ato sexual consintam em fazer aquilo. Não é do da tua cabeça: eu achei que ela queria", ou "Eu achei que ele queria, então eu fui lá e fiz". É isso que a Leilani falou, nessa hora, nessa cena, ele fala, né, da questão do, ela não vai falar que sim nunca, mas você vai notar os sinais que ela estava te querendo e você vai continuar. E não é coincidência que a gente muitas vezes escuta os estupradores falarem isso nas suas defesas, né? Que, mas ela queria, mas ela demonstrou, mas o short, mas a saia, mas não sei o quê. Então a gente vê isso no pornô, e isso se repete na nossa vida real, né? É o mais clichê de tu ver um estuprador falar isso, de que, mas ela deu sinais, mas ela queria. Já que a gente já entrou na problemática do pornô, né, eu vou deixar o William continuar falando sobre isso, porque ele vai trazer pra gente uns dados muito interessantes. No Brasil, né, no Brasil, somente no Brasil a gente tem 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. Isso é um dado também do estudo da Quantas, e 76% das pessoas que consumem pornografia são homens e 24% mulheres. Né? E aqui eu quero fazer só um adendo, a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque daria 3 episódios. Na famosa Deep Web, né, conhecida por todo mundo, se acessa via ferramenta Tor, enfim. A pesquisa relacionada à pornografia mais buscada é pornografia infantil. Tá? A gente tem 22 milhões de pessoas acessando pornografia e um dos termos na obscuridão da internet mais procurados é pornografia infantil. Isso é bem preocupante, né? Mas uma coisa que a gente tira de lição nessa questão da problemática é que se explora muito mulheres e crianças, né? Tudo que tu vai olhar, seja os documentários, seja as pesquisas na internet, e são várias, a exploração de mulheres e crianças, né, para satisfazer a libido de outras pessoas, ela é gigante. E o pior de tudo isso, o que fica mais claro é isso, mulheres e crianças são o que é mais explorado, né? E a pornografia infantil, ela está diretamente ligada ao crime de tráfico de pessoas, né? Mas eu fui aí vendo as pesquisas, vendo algumas reportagens, eu
olhei os comentários e tem muita gente que ainda tenta, mas também tem os homens do pornô, tentando vitimizar os homens, né, como se eles fossem pobrezinhos. Até existem alguns que são oprimidos na indústria, até num dos documentários aparece um que ele fala que ele sofreu um pouco de preconceito, enfim. Mas, cara, são números pequenos demais perto das mulheres e das crianças que são exploradas, maltratadas. Existem matérias na internet de atrizes que faziam sexo amador que faleceram, né? É bem complicado. E o pornô, ele torna algo comum a venda dos corpos das mulheres e das crianças, e isso dessensibiliza principalmente os homens, e a gente não enxerga a dor, né, das crianças e das mulheres, até porque não é a gente que sofre. Só que isso é muito preocupante. A gente não pode deixar que isso se perpetue, né? Um dos temas que me chamou muita atenção no documentário foi o facial abuse, que é abuso facial, né? Que é um site, é um nicho também, né? Querendo ou não, mas é um site de pornografia americana, né? Que o objetivo é degradar o máximo possível as atrizes, né? Então, uma das meninas, essa que tem 24 anos e já é uma MILF, ela cita que ela fez um e que foi a coisa mais degradante que ela já fez na vida, na carreira dela. Porque ela foi lá e os caras xingaram ela, né? Porque ela era hispânica, então eles fizeram vários comentários extremamente xenofóbicos e racistas contra ela. Depois eles obrigaram ela a fazer um garganta profunda, né? Que entra no facial abuse, além de tapas, agressões, fizeram ela vomitar e, digamos, sugar o próprio vômito e colocar numa tigela de cachorro. E é isso que consiste, entendeu? É a coisa mais degradante possível. Eles, no documentário, eles não mostram, né? Porque imagina mostrar esse tipo de coisa. Mas eles somente mostram os olhos da atriz, dessa menina, né? E é a coisa mais horrível. E tem gente que se sente excitado vendo esse tipo de coisa. Além disso, uma outra menina que fez um outro tipo de filme, né? Porque elas ganham mais dependendo da cena. Se elas fazem tipo cream pie, que é o homem ejacular dentro, elas ganham mais. Ou fazer com mais homens, etc. E uma delas comenta que ela se sentiu como ela imagina que uma vítima de estupro se sente. E então, ela, no trabalho dela, né, entre aspas, se sentiu como ela imagina que uma vítima de estupro se sente. É muito errado isso. Muito errado. Só para complementar, esse site que a Leilani fala do Face Abuse, tá? Ele até traz no documentário. Ele é um site que ele tem mais acessos que sites como Disney, NFL, NBA. Ele é um site dos Estados Unidos, né? Então a gente está comparando com sites de lá. E vamos pensar assim, NBA é um fenômeno nos Estados Unidos e esse site tem muito mais acessos que ele. Né? Mas eu queria deixar, aproveitando essa deixa, tem uma frase de uma professora de sociologia da Wheelock College, que é a Gayle Dines, que ela fala: se os pais não conversarem com seus filhos sobre o assunto, a própria indústria pornográfica vai fazer, né? Vai falar com eles e vai ser da pior maneira possível. Então a gente entra naquele assunto que aqui no Brasil veio à pauta há uns tempos atrás, que é a educação sexual, que aí muita gente caracteriza o que seria essa educação, né? E ela tem várias pesquisas nessa área de pornografia, e ela cita casos de crianças de 7 a 12 anos que foram diagnosticadas por psicólogos com compulsão por pornografia, né? E ainda ligado ao fato de não falarmos com as crianças sobre isso, né? E aí elas vão ver pornografia, saber sobre sexo, enfim, com o pornô, com sites pornôs, que é de fácil acesso. E isso é muito complicado, né? E aí, na economia atual, na nossa pandemia que a gente vive, muitas pessoas perderam empregos por conta da pandemia, a questão ambiental, o isolamento social fez diminuir os níveis de poluição no mercado, no planeta, né? E na área pornográfica, a pandemia aumentou o acesso dos sites. O Pornhub, ele liberou por 30 dias o acesso a todo o conteúdo premium deles, para ajudar as pessoas a ficarem em casa, entre aspas, na pandemia. E aí até nos comentários dessa matéria de fizeram mais que o governo brasileiro. Gente, o governo brasileiro ele não é uma régua alta, ele é uma régua baixíssima do que se fazer na pandemia. Então, assim, não é algo bacana, não tomem isso como positivo, né?
Mas aí o Pornhub aumentou o tráfego em 18%, gente. E o acesso, antes da pandemia do Pornhub, já era 100 milhões de acessos diários em todo o mundo. Então, assim, é uma problemática muito grande. E os picos de acesso, só para você saber, eles coincidem com as datas da pandemia, né? Quando começou o isolamento social em muitos países. Então, foi algo que deixou maior esse acesso à pornografia e é bem preocupante os resultados que isso vão ter pós-pandemia, né? Como é que as pessoas vão sair, como é que elas vão se relacionar sexualmente com parceiros no futuro. Vão se relacionar que nem robôs, que nem bonecas infláveis e que nem máquinas de penetração, porque é só isso que o pornô nos mostra, né? Ou com muita violência, né? Que é uma das coisas, até essa professora ela cita, que muitos dos sites, hoje em dia, a primeira coisa que você enxerga é o pornô violento, né? A violência contra a mulher, né? Então é bem preocupante, assim. Pra gente começar nossas conclusões, né, depois desse debate não tão caloroso, porque todos nós concordamos do que a indústria é péssima, eu queria trazer só uma coisa para fazer todos os consumidores de pornografia pensarem. A pornografia a longo prazo, ela pode ser um fator que gera a disfunção erétil. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando ele observa o pornô, ele libera dopamina. E essa liberação, ela é antinatural, porque tu não tá estimulando o teu corpo, é somente um estímulo visual. Então ela fica é como se fosse uma memória, entendeu? Ela fica viciada nesse tipo de estímulo. Quando tu chega ao digamos, vai ter homens, né, disfunção erétil é pra homem. Então, quando um cara tá ali e vai ter uma relação sexual com a menina que tá ficando ou com a namorada, e ele não recebe o mesmo estímulo que ele recebe vendo um pornô, por exemplo, as coisas que a menina faz no pornô com o cara, ele não recebe da namorada, o cérebro não libera a mesma quantidade de dopamina, então ele não se estimula, o que causa uma disfunção erétil. Ele não consegue se excitar com coisas que não sejam o que ele vê nos filmes pornôs. O que é uma baita de uma problemática, porque o que as meninas fazem no pornô não é o que acontece no sexo real. Não é uma coisa extremamente alucinada e sem toque e sem o prazer feminino, que é o que se retrata, né? Para uma mulher conseguir chegar ao orgasmo ou até mesmo manter uma relação sexual, ela precisa estar envolvida, precisa. Sexo é uma coisa feita a dois, né? Então, e nos Estados Unidos, a lei só permite que eles bebam a partir dos 21 anos, né, porque antes disso seria ruim para eles, né, tem todo aquele debate e tudo mais, mas eles legalmente podem ser atores pornôs, né, a partir dos 18. Então, fazer sexo, filmar e postar na internet é menos ruim do que beber. E a gente fica se perguntando por que as pessoas consomem pornô, né? E aí, nessas pesquisas que eu fui atrás, existem duas conclusões que são as principais. Que as pessoas estão atrás de uma pílula de estímulo, né? Que eles chamam, que é isso que a Lei acabou de falar. Esse estímulo, essa dopamina momentânea, esse pico de felicidade, entre aspas, né? E outra conclusão é que dá vazão a fantasias, desejos, e lida com frustrações das pessoas, né? E eles veem isso nos vídeos, imagens, enfim. E isso vai até de encontro com os principais motivadores listados pelas pessoas entrevistadas nessas pesquisas, que são eles, em primeiro lugar, válvula de escape em casos de desilusão, solidão ou carência. Então, e aí vai de novo em encontro o que a lei falou, eles querem se desligar e que eles querem ter essa pílula de estímulo, essa dopamina no corpo, né? Depois, em segundo lugar, é ver e aprender situações e posições, que, de novo, às vezes não é o melhor exemplo, ir ao pornô aprender isso. Em terceiro lugar, sentir prazer livre e individual. E em quarto lugar, proporcionar a criação compartilhada. E uma coisa interessante é que os consumidores de pornô no Brasil, tá, gente? A gente falou alguns exemplos dos Estados Unidos, mas agora é do Brasil. A maioria tem entre 25 e 34 anos, mas a faixa etária dos 18 aos 24 anos, ela está 1% apenas atrás dessa faixa etária dos 25 aos 34, que são as duas faixas etárias mais ativas no sexo, né? É a idade que a gente está bastante ativo. E são quem mais consome pornô. Então aqui a gente volta de novo a falar da educação sexual, que ela precisa,
porque ali, ó, dos 18 aos 24 anos, são 27,72% que consomem pornô, que provavelmente estão aprendendo a fazer sexo, a ter atitudes para começar uma relação sexual com o pornô, e muitas vezes isso causa coisas destrutíveis numa relação, experiências ruins. Então a gente precisa, sim, falar de educação sexual no Brasil. Eu fico pensando nos principais motivadores, né, que o William acabou de listar, e como a gente poderia, né, colocar essa energia em outras coisas, assim, porque, sei lá, aprender situações, né, ou possíveis posições, né, tipo assim, se tu conversar com a pessoa, né, ou as pessoas com que tu se relaciona, eh, já é né, é um grande passo, tipo assim, falar com a pessoa: "Ai, o que que tu gosta, o que que", ou tipo: "Vamos descobrir junto", né. Desilusão, solidão e carência, vai procurar um terapeuta, né, querido. Terapia nos gatos. Essa Vai se questão que tratar. essa questão que a Dani falou, né, do aprender e tal, eu tava vendo aí nas matérias, tem uma que é de uma sexóloga, e ela tem um canal onde ela ensina posições, ela ensina coisas sobre sexo de uma forma, vamos dizer assim, correta, né, não é essa exposição, não é essa violência, não é esse maltrato às mulheres, à criança, seja o que for que as pessoas consomem, né. Isso, exato, vai aprender sem explorar outras pessoas, tipo, tipo, é que a gente é mulher, né, pra gente é muito fácil, assim, tu compra um vibrador, tu tem várias formas, Eu descobri, desculpa, vou ter que comentar. Eu descobri que existe um vibrador masculino, entre muitas aspas. É como se fosse uma cavidade, né? Pra simular a, a vagina. E ele, tipo, também pode vibrar ou não. E ele é feito de silicone, bem assim. E, inclusive, o que eu achei, ele era, tipo, tirado como o formato de vaginas de atrizes pornôs. Então, tipo, o slogan era Meu que tu podia Deus. ter a vagina da tua atriz favorita, sabe? Sim, é uma Socorro. problemática, Meu mas, Deus. Porém, porém, é uma opção pra, tipo, tu não, sabe? É menos, explora menos também, né, as pessoas. Explora menos, sim. Mas E, tirar esse molde sim, não, mas, É, tipo, dá pra tirar meu, um buraco e, entendeu? Homem só quer ver. gente, tem uma coisa muito antiga que é a famosa boneca inflável. Porra, que boneca É. inflável. Não, mas o que eu queria dizer. aumenta os casos de desilusão, solidão. Mas existem brinquedos, de Claro. estimação pra homens também, Tem, né? E, tem tipo, uma. se não existem, vamos trabalhar para que isso A gente exista, inventa né? Para que Porque existe, Lobo exatamente. Guaraná, a Lobo gente, Guaraná para adultos. a gente tava comentando mais cedo isso que a Dani falou, de, tipo, procurar uma maneira em que a gente não explore as pessoas, né? Ela até comentou dos contos que, tipo, não vai, não vai machucar ninguém, sabe? De fazer. Até a gente tava vendo o pornô feminista que a Leilani falou, que, tipo, uma maneira certa de fazer pornô, né? Mas, sei lá, até que ponto tem uma maneira certa de fazer pornô, até que ponto isso vai durar, assim. Porque até no documentário mostra uma mulher que, tipo, ela é mãe já, e ela já saiu da indústria pornográfica, e ela fala que, tipo, ela não foi na formatura do filho dela, sabe? Porque se ela fosse lá, ela só deu uma passada, na real, deu uma olhada e foi embora. Porque ela sabia que se ela parasse lá, tipo, as pessoas eventualmente alguém ia assediar ela, sabe? Por ela ser uma atriz pornô. A Leia até comentou que, tipo, por elas serem atrizes pornôs, elas têm que agir como atrizes pornôs, tipo, 24 horas por dia, todos os dias da vida dela, sabe? E eu acho que isso é muito foda, tipo, por mais que, aquelas mulheres, tipo, gostavam de fazer o pornô e não trouxe nada de ruim pra elas, tipo, até que ponto é esse nada de ruim, né? E tem até num dos documentários, tem uma menina que faz o pornô amador e ela arruma um namorado, que até então ele tá ok com o pornô que ela faz, mas quando ele leva ela no grupo de amigos dele, é uma situação muito constrangedora, porque a primeira coisa que perguntam pra ela é em que categoria dos sites pornô eles acham ela. Sim. Nossa, É bem constrangedor, aí o E menino ela que fica desconfortável, né? Por mais que, tipo, às vezes ela se sinta confortável fazendo aquele trabalho, ali naquele momento, tipo, ela se sentiu completamente desconfortável com a situação. os dois ficaram completamente desconfortáveis. Sim, ela tava tentando socializar, né? Tipo, eram uns amigos do namorado Exatamente. dela. E, tipo, era um bando de jovem cocôzento. E provavelmente todos aqueles jovens que questionaram ela consumem pornô. Claro. Então eles não tinham
nenhuma moral pra julgar ela por ela fazer isso, sabe? Porque provavelmente eles consumiam e incentivavam essa mesma indústria, sabe? E se contrário, ninguém ia humilhar o cara, né? Tipo, Exatamente. se ele fosse o ator pornô. Nossa, Ah, parabéns, daí você ele é. transa com várias meninas por semana, que legal. E ainda ganha para isso. É um Uau! sex shaming feminino pra sempre, né? É o sonho de todos os homens. Sim. Apesar de, tipo, só fazer um contexto, porque como a gente não comentou aqui no vídeo sobre o pornô feminista, eu vou só dar um contexto do que é o pornô feminista. Meu Ih, Deus, lá mais vem, uma hora de episódio. lá vem textão, galera. Cuidado. É um pornô feito por mulheres para mulheres. O público é voltado realmente ao feminino. E existem nomes na indústria, né? Tipo a Erika Lush, que é o nome mais conhecido, porque ela faz histórias de verdade. Ela voltou com o filme pornô, que era o que se fazia nos anos 80 e 90, né? Que tinha um contexto, tinha toda uma historinha, tinha um personagem, que hoje em dia é só, tipo, meter e já era. E aí ela voltou com isso de, tipo, cada um tem um personagem, tem um roteiro, tem que se seguir. E tem um outro documentário, que é o Hot Girls Wanted Turned On, que tem na Netflix também, que tem um episódio que foca bem nisso, no pornô feminista. Que ela chega para o ator pornô e fala, tipo assim, cara, eu não quero o teu orgasmo, tu tá aqui, tipo, meramente ilustrativo, eu quero o orgasmo dela, sabe? Tipo, é bem voltado para isso. Claro que também existem problemáticas, porque, querendo ou não, quem vai consumir são homens, mas o que a Erika Lush fala é que os maiores frequentadores do site dela são mulheres, e mulheres mandam mensagem para ela, né, no caso, dizendo o quão ver os vídeos delas, tipo, tava incentivando todo isso, porque os vídeos eram feitos com contato, o objetivo era passar realmente essa conexão, esse carinho, não só o físico, mas também tudo que envolve o sexo em si entre duas pessoas que estão atraídas uma pela outra. Esse pornô que a Leilani fala, ele até está sendo o causador do aumento das mulheres assistirem pornô. Aí tem uma outra pesquisa que fala nisso, que nos últimos anos aumentou 43% a visualização de mulheres, né, para elas olharem pornô, porque é um pornô que não é agressivo a elas não estão sendo tão exploradas quanto esse pornô gratuito que está em tudo que é site, né, que é um pornô de coisas absurdas. Então, como vocês podem perceber, né, a nossa conclusão é que o pornô sempre esteve aqui, desde antigamente, e ele vai nos acompanhar para sempre, provavelmente. Mas a indústria precisa mudar, ela precisa se atualizar. O mundo não pode mais continuar degradando mulheres e achar que tá tudo bem, né? Pro homens, principalmente, a minha mensagem agora é para vocês. Procurem se educar nesse sentido, vai melhorar demais a vida de vocês, porque mulheres poderosas e empoderadas precisam de homens nesse mesmo nível. Agradeço demais a todos os ouvintes por continuarem com a gente até aqui e até a próxima.